Eu vou começar a palestra aí já em breve com vocês, vou esperar só mais algum tempo, para uns 5 minutos, tá? Eu tive um problema aqui a gente ficou com duas palestras no mesmo horário, né? Não sei se vocês, alguém notou isso daí, ou se vocês perceberam, mas eu fiquei com duas palestras no mesmo horário, tá? Bom, aproveitei o tempo que eu tinha agora, gravei essa palestra e eu já vou apresentar, né? Vou deixar ela aí para vocês verem, tá? E o que acontece? Eu tenho uma outra palestra dentro do mesmo horário, né? Eu tentei até transferir, mas infelizmente eu não consegui, né? Então a minha ideia é só atrasar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, para mim dar o play aqui nessa palestra. E a minha segunda outra, né, que eu vou estar participando também, ela vai estar ocorrendo, mas só que eu tenho dois alunos orientados que eu vou apresentar com eles. É só para mim começar a outra, né? E poder participar, assim, enfim, de boa parte das duas, tá bom? Só vou esperar para vocês aguardarem um pouquinho, então, que eu já vou começar a palestra, tá? Vinícius, eu gostaria de o nome do professor que vai apresentar, desculpa, porque eu estou fazendo um trabalho também lá do Cefet, eu preciso saber o nome do professor, o que vai ministrar a palestra, tá bom? Por favor. Tudo bem. O nome do professor é Luiz Carlos Figueira Nogueira. Eu vou colocar no chat para você. Obrigada. Nada, disponha. Professor, olha só, a atividade já está sendo gravada já, tá? Essa atividade aqui. Tudo bem. Eu já vou começar já. Só estou esperando aqui para mim. Não, tudo bem. Vamos esperar uns 5 a 10 minutinhos. Porque estou esperando outros alunos aqui que vão apresentar uma outra palestra. Eu tentei trocar de horário, mas eu não consegui, eu não entendi. Mas espera só mais um pouquinho aqui que eu vou ver aqui com eles. Não, tá tudo bem, então.
Com licença, a aluna que me pediu o nome do professor se encontra o nome da atividade, o nome dele, no chat da reunião. Obrigada. Disponha. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato.
Bom, pessoal, boa tarde. Posso começar a apresentação? Está todo mundo aí? Por mim, ok. Então tá bom, vamos lá. Tá? Deixa eu... Professor, um instante. Pessoal, okay. Bom dia a todos. Se alguém não estava aqui antes, prazer, meu nome é Vinícius, eu sou o monitor encarregado dessa atividade. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença de vocês aqui no evento. Eu gostaria de pedir a vocês atenção com a questão do microfone de vocês. Se vocês não estiverem conversando com o professor, para colocar em modo mudo, para não poder atrapalhar a apresentação. O chat está disponível para vocês colocarem qualquer pergunta, ou eu vou falar com o professor, ou alguém da mesa vai falar com o professor e avisar da mensagem de vocês. A questão do certificado. Para receber o certificado, eu vou colocar depois para vocês aqui no chat da reunião um link para vocês preencherem. Eu peço que vocês tenham atenção na questão de preencher ele, porque ele vai ficar até um certo tempo online. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato. Digita lá no chat que eu vou responder vocês. Muito obrigado por tudo. Bom, pessoal, então, depois das informações, né, que são importantes, tá? Vamos começar aí, já vou começar a nossa palestra, tá? Queria saber também um pouco de vocês, né? Eu não conheço ninguém. Vocês estão aí, acredito eu, que estejam distribuídos aí por de repente, algumas unidades, né, do Cefet, tá? E eu queria saber, né, vocês são alunos de que curso? Aí tem aluno do curso de graduação, tem aluno do curso técnico, tem pessoal de Petrópolis, do Maracanã, de Nova Iguaçu. Como é que vocês estão distribuídos aí? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, jogou alguma coisa aqui no chat. Eu escrevi, professor, mas então, não sei se falar atrapalha um pouco, mas eu sou de elétrica lá do Maracanã. Ah, legal. Então é de engenharia elétrica. Ah, legal, engenharia elétrica, bacana. Então tem perfil de engenharia, deve ter outros perfis aí também, tá? Então, deixa eu começar aqui a minha palestra para mim poder... Bom dia, quem está falando? Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, eu compartilhei minha tela. Vocês estão com acesso? Sim. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu tirar esse áudio que não ficou legal, não. Vamos começar novamente. Professor, com licença. O senhor está transmitindo toda a sua área de trabalho. Se o senhor quiser, lá em compartilhamento, o senhor pode compartilhar somente a sua apresentação, PowerPoint. Ah, tá. Deixa eu modificar, então. Pronto, o senhor está compartilhando só a sua apresentação. Agora saiu de novo. Saiu, deixa eu tirar, então, aqui uma. Entrou a apresentação antiga, vamos ver. Pronto, agora tá legal? Não tá aparecendo não.
Eu vou deixar a tela inteira mesmo compartilhada, porque eu não estou conseguindo separar só o PowerPoint não, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação errada, tudo bem. Bom, eu sou o professor Luiz Nogueira, tá? A gente vai abordar um conceito, tá? De como a gente faz um enlace de comunicação de dados, né? Quais são os elementos né, presentes no projeto de rede sem fio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso projeto, tá? A nossa apresentação. Bom, dentro do nosso sistema de redes sem fios, tá? Vamos ver. Então, dentro do sistema de rede sem fios, a gente naturalmente, né, tem lá um elemento qualquer que é o nosso sinal de transmissão, tá? Como estou transmitindo na tela, acredito que vai aparecer o mouse. Então, está aqui, ó, um sinal que está sendo produzido, tá? Esse sinal aí, ele pode ser um sinal de áudio, um sinal de vídeo, tá? Quando a gente trata dos sistemas mais antigos, aqueles sistemas mais antigos de TV analógica e rádio AM e FM, tá? E já os sistemas modernos, pulo aqui apresentando, já nos sistemas modernos, a gente já tem alguns sistemas que já são digitais, ou seja, a gente transmite dados, tá? A gente transmite mesmo dados. Então, dentro do nosso sistema de comunicação, ele funciona basicamente da seguinte forma, tá? A gente tem um sinal, que ele é encaminhado, tá, a um transmissor, tá bom? A função desse transmissor, qual é a função desse transmissor, tá? O transmissor, ele possui, né, ele possui lá uma eletrônica interna dentro dele, tá? Que deixa esse sinal adequado, tá, para a gente transmitir ele para a antena. Então, a gente tem ali, ó, sinal, ele é encaminhado a um transmissor, bom, esse transmissor, tá, ele vai encaminhar o sinal a uma antena transmissora, tá? E aí, a gente pensando já nesses 3 elementos, a gente já tem algumas características, né, que são importantes, tá? Bom, a gente tem o sinal, a gente tem a antena transmissora, a gente tem um transmissor. Esse transmissor, ele já tem uma série de características, como potência máxima na etapa de transmissão e potência máxima na etapa de recepção, ok? E aí, esse transmissor, ele vai encaminhar, tá, o nosso sinal a uma antena transmissora. Bom, tá? E a função da antena, né, é encaminhar esse sinal elétrico, né, a gente vai ter uma antena transmissora, a nossa função da antena é encaminhar esse sinal elétrico, tá, através, né, de um canal de comunicação que a gente chama de canal radiomóvel, mas pode ser encarado como o próprio ar, né? Então, essa antena, ela transmite o sinal através do ar. E a gente agora já tem que, né, pensar já em alguns pontos, algumas características, em alguns pontos importantes, que bom, né, a gente tem um transmissor, ele vai deixar o sinal adequado, vai encaminhar esse sinal a essa antena. Agora, quando a gente começa a pensar em antena, a gente tem uma vasta aplicação em antenas, tá? Eu não sei como é que, se alguém aqui tem conhecimento de antenas, alguém tem um conhecimento? Alguém já trabalhou com antenas, sabe como que funciona uma antena? Bom, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no chat, se alguém respondeu. Professor. Pode falar. Só para dizer, o meu conhecimento de antena é com relação ao Sumaré, porque eu já fiz um estágio uma vez lá na Globo, e a gente falava muito sobre Sumaré e transmissão, mas não com muito detalhes, assim, né? Não tem conhecimento técnico, vamos dizer assim, para explicar e falar sobre o assunto. Mas conhecimento é mais
por conta do estágio que eu tinha lá na Globo na época. Ah, legal. O Sumaré já é um ponto importante, né, do Rio, né, porque é um morro muito alto que fica numa posição estratégica que você consegue, né, ver, né, assim, ter acesso ao Sumaré, desde a Baixada Fluminense, passando por várias regiões, né, da cidade, Zona Norte. Aí tem o outro lado também de Sumaré, tá? É uma antena que fica numa posição estratégica. E são uma antena, ali em cima você tem uma quantidade bem legal de antenas, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre antenas, tá? A gente tem vários tipos, né, de antenas. Primeira coisa que é importante a gente indicar é que a antena ela é um dispositivo, vamos encarar ele como se fosse um dispositivo passivo, tá? Ela não dá nenhum, né, não fornece nenhum ganho de sinal. Por exemplo, você não tem como fazer uma antena funcionar como um amplificador, né, que você liga na tomada, tira a energia da tomada e encaminha para a antena. Na verdade, você liga o transmissor na tomada para ele aumentar a potência do sinal e ser encaminhado à antena, né? Então, a antena é um dispositivo passivo, tá? Que ela só vai transformar esse sinal aí, que vai estar no formato, né? Vamos botar assim, de ondas, né? Conduzidas, né? Ondas guiadas, ondas elétricas, para deixar ele, né? Para encaminhar ele através de forma de ondas eletromagnéticas. Vamos encarar que assim, dessa forma, né? E existem vários tipos de antena, né? Você pode imaginar que a gente tem, né? Uma antena pequena, né? Uma antena que você tem, por exemplo, dentro de um telefone celular, uma antena que você tem dentro de um notebook aqui, que você geralmente tem junto com a tela, né? No entorno da tela. Aí você já tem antenas que são aplicadas àquelas estações de telefonia celular. E a gente também tem antenas que transmitem, né? Encaminham o sinal para uns satélites, por exemplo, satélites geoestacionários, que ficam a 36 mil quilômetros de distância da Terra. A gente tem antenas de todos esses tipos, né? E esse último exemplo que eu dei para vocês, né, de antena que está transmitindo, né, ou recebendo o sinal, né, a antena tem as duas características, tá? Você pode ter uma antena que está recebendo um sinal no satélite na sua casa, né? Basta você ter uma dessas operadoras de TV por assinatura, né? Que você vai ter lá em cima da tua casa uma antena que está recebendo um sinal, por exemplo, de um satélite geoestacionário que está a 36 mil quilômetros de distância da Terra. Então, existem vários tipos, né, de antenas, tá? Mas o importante é a gente, né, depois eu vou oferecer para vocês, eu vou indicar para vocês um curso para quem estiver interessado, para a gente falar só sobre antenas, mas as antenas têm a gente tem todas essas possibilidades, tá? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Bom, então não, vamos continuar então. Então, pessoal, a gente tem antenas, tá? De todos esses tipos. Só vou pedir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Como eu estou transmitindo a minha tela, eu estou sem acesso ao chat, tá? Vocês podem interromper aqui, como não tem uma quantidade muito grande de pessoas, é bem tranquilo para a gente poder, né, pode, né, interromper, porque se tivesse muitas pessoas, né, tipo 50 pessoas, aí fica complicado. O ideal é organizar fazendo aquele levanta a mão ou coloca pelo chat. Mas como tem uma quantidade razoável de pessoas, eu acho que dá para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, me interromper, não tem nenhum problema. Professor, se for o caso... Com licença, se for o caso, se o senhor preferir, eu posso comunicá-lo, se tiver alguma pergunta no chat. Pô, seria legal. Muito obrigado, hein? Então, tudo se bem, tiver alguém aí na mão ou quiser falar pelo chat, você pode me dar essa ajuda aí que vai ser importante, tá? Tudo bem. Bom, obrigado, hein? Então, vamos continuar, pessoal. Depois a antena, ela é submetida, né? O sinal, né, vai ser encaminhado à antena e ela vai ser transmitida, tá? Aí eu coloquei na tela, né, acredito que está dando para vocês verem, né, uma figura que simboliza essa transmissão desse sinal, tá? Bom, aí o sinal, então esse sinal transmitido, ele tem aí a gente já tem uma série de estudos, né? O que a gente geralmente aborda, né, são os estudos de radiopropagação, tá? Eu não sei como é que, se vocês já fizeram, né, estudaram radiopropagação,
Mas em radiopropagação... Só no curso técnico. Só no curso técnico? Legal. Você estudou algum modelo de radiopropagação? Eu fiz telecom na FATEC, então a gente estudava sobre sinais de antena, radiação não, transmissão, toda essa questão de antena eu estudei lá. Bem legal, né, de radiopropagação. Então, a radiopropagação, pessoal, tem uma série de estudos que a gente faz, tá? Bom, aí a gente tem, por exemplo, né, vários ambientes que a gente tem de radiopropagação, que depois eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente faz estudos de radiopropagação, a gente tem radiopropagação, por exemplo, em ambientes internos e ambientes externos, ou ambientes indoor e ambiente outdoor, tá? Bom, no ambiente indoor seria esse processo que eu estou falando, né? Quando a gente tem um sistema de rede sem fio, né, rede de internet, essa rede tradicional sem fio, que é a rede, né, do roteador Wi-Fi, ou que é a rede, né, bom, pode ser também um sistema lá de, por exemplo, Bluetooth, né, se comunicando dentro de casa. Isso aí são exemplos de redes internas, tá? E dentro desses projetos de redes internas, né, a gente não consegue estabelecer assim um modelo ideal, mas a gente sabe que existem fatores que podem levar, né, a uma melhoria ou não, né, do seu sinal. Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente, né, onde a gente tem as paredes todas formadas com paredes de alvenaria, a parede de alvenaria, né, pode ser uma barreira bem significativa para o sinal de rede sem fio. Tá? Professor, uma perguntinha, que eu não lembro muito mais de rádio, mas eu lembro, o rádio, obrigatoriamente ele pode ser usado para transmissão via internet em lugares mais longínquos, ou dentro do nosso raio esse urbano a gente pode usar também? Você está querendo dizer o rádio do sinal de rádio de rede sem fio? Sinal de rádio para internet, no caso. Internet via rádio, que o pessoal fala, internet via rádio. Eu estou falando isso porque lá no Nordeste eu vi que tem uma cidade que a internet lá é via rádio, e era muito ruim, mas era via rádio. Eu vi lá os equipamentos, né, e já tem uns 3, 4 anos que eu fui lá, não lembro como que era instalado de fato, mas a internet ela chegava lá via rádio, e quando chovia não tinha isso não, obviamente, né? Bom, aí são vários fatores, né, que são importantes aí que você falou. Bom, internet via rádio, como é que funciona a internet via rádio? A internet ela vai ser entregue ou via cabeamento, né? A gente tem 3 modelos para entregar a internet. Hoje a gente usa aquele par trançado de telefone bem antigo, não sei se é uma coisa bem antiga, né? Aquele 56K, tá? Que a gente antigamente ligava no final de semana e ficava o dia inteiro. Eu não sei se vocês estão dessa época, né? Lá pelos anos 2000, bem no início, era assim que funcionava. Ligava no domingo, 56K, para baixar um arquivo de 10 megas era um sufoco. Aí depois a gente tem a internet que geralmente é oferecida pelaquela empresa NET, de VT, que é aquela com cabo coaxial, né? Que chega na nossa casa. Tá? E agora tem a internet via fibra ótica. Tá? Tem também outro tipo de par trançado, que era aquela Live Team, que também faz uma internet via par trançado. E tem a internet via fibra ótica. Mas o que acontece? Existem lugares que você não tem esse cabeamento lá disponível. Aí o que você vai fazer? Como a gente pode fazer para, né, chegar com a internet num ponto desse tipo? Você vai ter que fazer um projeto de rede sem fio, tá? Como é que vai funcionar? Exatamente como eu falei aí, vai ter um transmissor, tá? Aí, né, você pode, vamos imaginar de uma maneira bem grosseira, né? Você teria um roteador desse tipo Wi-Fi que a gente coloca aí, né, normal. A gente tira a antena, né, destaca a antena dele e coloca uma antena para você ter um alcance maior. Então, por exemplo, esse roteador que a gente tem aqui, que a gente coloca, né, dentro da nossa casa, ele tem uma potência, se não me engano, de 20 dBm, tá? E se você trocar essas antenas, colocar outras antenas que forneçam um ganho maior, você consegue um alcance aí, né, levando em consideração a potência de transmissão, de recepção, você conseguiria um alcance assim de uns 10 km facilmente, tá? Só trocando as antenas. Bom, então esse é um sistema. Então como é que funciona a internet sem fio? Ao invés de cabear, né,
O ideal é que você tenha pelo menos um cabo de fibra ótica, um cabo de coaxial até o ponto onde você vai transmitir, mas geralmente eles não têm. Aí o que eles fazem? Eles fazem um sistema de transmissão de um ponto que tem a cabo até um outro ponto que não tem a cabo via rádio. Pode ser aí uma distância de 10, de 100 quilômetros, tá? Eu já vi projetos que funcionam via rádio que vai do Rio de Janeiro até Foz do Iguaçu, tudo por sinal de via rádio, né? Agora, o rádio, né, o sinal de rádio cair ou não, se choveu ou não, isso aí depende de frequência, depende de uma série de parâmetros, tá? Mas ele funciona, dependendo da frequência que você utiliza, o projeto que você faz, ele funcionaria na chuva sem nenhum problema, tá? O problema da chuva que a gente tem é quando você, aí já é um assunto bem específico, o problema da chuva é quando você tem um comprimento de onda lá, você está numa frequência muito alta, aí você tem um comprimento de onda bem pequeno, que as gotículas da chuva começam a interferir, né, no teu sinal de rádio. Mas, em geral, a gente não tem esse, né, nem sempre a gente tem esse problema, não. E, enfim, a ideia é essa, você coloca, né, você faz essa transmissão de ponto a ponto, como se fosse esse roteador Wi-Fi, na outra ponta você coloca um outro roteador Wi-Fi, coloca umas antenas que são parecidas, tá? Com antenas de telefonia celular, elas são parecidas, não são idênticas, porque as frequências de operação são diferentes, tá? Mas elas são parecidas. E aí você coloca o teu sinal lá em cima, usa um equipamento, né? Eu não estou lembrando o equipamento agora, o nome do equipamento, mas eu já vou lembrar, tá? Tem muito tempo que eu não mexo com isso. Mas você usa um equipamento que ele faz controle de banda, né? Ou seja, controle de quantidade de transmissão, né? Da transmissão de dados que você tem, e você coloca o usuário e determina, bom, o usuário A vai ter uma velocidade de 10 mega, né? Você vai fazendo os planos que as operadoras fornecem. Depois disso, você começa, né, naturalmente coloca essas antenas num ponto alto e você consegue transmitir esse sinal, tá, de rádio para uma região bem legal, uma região bem grande. Agora, esses equipamentos de rádio que a gente utiliza, geralmente existem alguns, né, que custam, por exemplo, R$200 e tem outros que custam R$5.000, né? Aí você já começa a ver que tem, né, uma diferença de preço significativa. O que custa R$5.000 é muito mais difícil de dar problema, tá? Então, professor, esse controle de banda peraí, QS, QoS, ou não, estou confundindo? Não, né? O que? O equipamento? Controle de banda, o controle para fazer o controle de banda. O controle de banda, né? QoS é qualidade de serviço. Aí você pode encarar. Eu não estou lembrando também o nome correto. A qualidade de serviço que você está oferecendo. Isso aí é um parâmetro de qualidade da rede que você coloca, tá? Mas você tem um equipamento que você coloca, na realidade é para você oferecer o seu plano para o cliente, né? Então, você tem um cliente que quer assinar uma internet de 10 megas. Entendi. Esse que é o controle de banda que a gente faz, tá? E é um equipamento, assim, que não é muito simples, né? Assim, não é muito complicado, não. É uma coisa até bem simples de fazer, tá? Você pode incluir algumas funções para gerar boleto, tem uma série de funções interessantes. Aí você monta um provedor de internet, né? De rede sem fio. Tem muitos lugares que tem esse sistema, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Cabo Frio tem esse sistema de internet, né? Internet via rádio, né? Que eles chamam, internet via rádio. Niterói tem lugares que tem esse sistema também, provedor via rádio. Baixada Fluminense tem provedor também via rádio. Bom, como a gente está pertinho, né? Aqui no Rio tem um lugar chamado Teleporto, que chega ali com os cabos, né? Que passa pela internet mundial. Então, a gente está relativamente pertinho e fica fácil da gente fazer esse sistema. Mas, realmente, existe um sistema de internet via rádio que, às vezes, pode deixar a desejar, mas isso aí não é uma característica que vai ser permanente, não. Tá? Esse sinal de não funcionar, essa questão de não funcionar, isso daí é problema técnico mesmo. Ou equipamento de baixa qualidade, tá? Ou pode ser, né, alguma coisa desse tipo. Né? Mas a rede funcionaria numa boa, sem nenhum problema. Tá? Alguém aí tem internet via rádio em casa? Está operando internet por via rádio? Bom, acho que não, né? Mas então vamos continuar. A galera nova sabe nem o que é isso, não, professor.
Oi? A galerinha nova não sabe nem o que é isso, não. Não, mas isso aí existe, é muito, muito comum. Sim, sim. Como eu falei, lá no Nordeste ainda existe. É que eu vi há 3 anos atrás, mas lá ainda funciona com via rádio. Não só existe, como está em expansão. Tá? Existe muita coisa nesse sentido. Tá? E pode ser a gente, né, está sempre na academia, mas isso aí pode ser um caminho também que é um caminho para você, por exemplo, abrir uma empresa. Se você quiser abrir uma empresa de internet, né, para oferecer internet, você tem que ter naturalmente, né, um acesso muito bom à internet, geralmente que sai lá daquele teleporto, que é onde a ideia do teleporto é onde os cabos de dados chegam, né, e seria uma espécie de comunicação de dados do Brasil, né, do Rio de Janeiro com o mundo. Então a ideia é essa. Mas se você tiver esse acesso e você tiver uma licença da Anatel, chamado uma licença de serviço de comunicação e multimídia, você pode abrir um provedor de internet legalmente, né, e começar a operar, tá? Sem nenhum problema. Começar a operar legalmente sem nenhum problema. Tá bom? Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de eu continuar? Acho que tem perguntas no chat, professor. Tem pergunta no chat? Não, sem perguntas. Tem nenhuma, não. Tá bom, obrigado. Então, pessoal, a gente tem a rádio propagação, né? A gente já colocou sinal, antena transmissora, antena transmissora, rádio propagação, tá? Eu vi que tem um aluno aí que fez, tá fazendo engenharia elétrica no Maracanã, né? Eu também fiz, né, engenharia elétrica no Maracanã. E lá eu estudei, né, radiopropagação, antenas, cada uma era uma disciplina, né? Não sei se ainda é assim, né, no curso de telecomunicações. Mas existe essa possibilidade. Sou eu mesmo, professor, que estou falando pra caraca aqui. Ah, foi você mesmo, né? Então, é que eu não estou vendo a figura, eu não consigo associar. Mas, então, na minha época tinha lá um curso, uma disciplina de radiopropagação, professor Frederico, ainda não sei se ele ainda está dando essa disciplina ou se não já está aposentado, né? Mas foi um curso bem legal, foi uma disciplina bem legal, tá? Então, pessoal, só continuando, radiopropagação, tá? A gente vai estudar uma série de fatores. Vai depender se o sistema está no ambiente interno ou se está no ambiente externo. A gente tem o caso de propagação em espaço livre, tá? Ou seja, onde você não tem nenhum obstáculo, né, entre o transmissor e o receptor. Já existem os outros casos que a gente está transmitindo, né, por exemplo, em uma cidade. Aí, quando a gente está transmitindo, por exemplo, em uma cidade, tá? Aí a gente já tem outros problemas, porque você está em regiões de sombra, né? Não é um caminho livre que você tem entre o transmissor e o receptor, tá? Você tem, na realidade, você tem uma região que é de sombra, né? Que o usuário pode estar, por exemplo, numa rua entre 2 prédios, tá? Isso é mais um exemplo que a gente tem. Então, existem todos esses conceitos que a gente aborda quando a gente está trabalhando dentro de um curso de propagação, tá? É um curso bem legal. Se alguém tiver interesse em trabalhar com planejamentos de sistemas celulares, né, onde a gente dimensiona o tamanho da estação radiobase, ou seja, bom, a gente vai colocar uma antena, né, uma estação radiobase de telefonia celular nessa posição aqui, qual vai ser o alcance dela, né, qual é a quantidade de usuários que a gente estima, isso tudo a gente, né, é possível a gente, né, estimar. Depois eu abro um curso, né? Geralmente eu abro um curso, eu já abri, né, esse ano, aí geralmente eu abro novamente, um curso que trata de planejamento de sistemas celulares, né? São 3 cursos. Primeiro de potência, depois um curso de antenas e um terceiro curso de radiopropagação. Aí com isso você tem os conceitos, né? Aborda os principais conceitos que a gente utiliza para estabelecer, né, um sistema, né, o raio de uma célula de telefonia celular. São 3 cursos bem legais. No final, eu posso até deixar o contato para vocês, se vocês tiverem interesse em participar. Tá? Aí, continuando, pessoal, o que a gente tem agora é a antena receptora. Tá? Então, o sinal já foi transmitido, chegou até a antena receptora. E a antena receptora encaminha esse sinal até o nosso receptor. Tá? Aí o sinal é entregue, né? Pode ser um sinal de áudio, um sinal de vídeo ou um sinal digital, que é o mais comum a gente utilizar hoje em dia, né?
sinais analógicos só sobraram para rádio, né? Comunicação de rádio, rádio AM, FM e aqueles rádios que as pessoas usam para fazer comunicação, né? Via VHF, UHF. Só isso que eu acho que atualmente a única coisa que sobrou sinal analógico foi esses sistemas, né? O resto ficou tudo digital. Até a TV já tem anos, já tem uns 2 anos, pelo menos, que virou um sistema de TV digital. Então funciona, pessoal. No projeto, né, de rede sem fios, a gente tem todos esses elementos, tá? Agora, a gente tem que levar, né, tem que ter o bom senso para encarar que não existe um equipamento, né, à exceção de rádio e televisão, não existe equipamentos que não tenham comunicações, eu vou classificar como bidirecional, ou seja, no meu telefone, quando eu estou falando com alguém, ou quando eu estou numa videochamada, né, ou quando eu estou lá num chat qualquer, tá? Quando eu estou num chat lá qualquer, naturalmente eu vou estar recebendo informações e enviando informações. Então, se eu estiver numa conversa telefônica, eu vou estar ouvindo o que a pessoa está falando, né? Vou estar ouvindo o que o outro assinante vai estar falando e eu, naturalmente, vou estar transmitindo também a minha voz para ele. Então, a comunicação funciona nos 2 sentidos, tá? E aí é importante a gente entender o conceito que, né, o mesmo equipamento que a gente usa para receber um sinal, claro que são circuitos diferentes, a gente também utiliza para transmitir. Então, esse meu receptor, que eu tenho aqui embaixo da tela do lado direito, esse aqui, ó, ele, né, também tem função de transmissor, né? Então, você tem um equipamento que ele tanto transmite, né, o sinal e quanto recebe. Claro que são circuitos diferentes, mas funciona dessa forma. E aí, esse meu equipamento que está recebendo sinal, ele também transmite sinal, tá? E ele funciona, né? Ele entrega esse meu sinal, tá, a uma antena, né? A mesma antena que funciona como antena receptora, ela também funciona para transmitir o sinal, tá? Isso aí é uma concepção importante, tá? Então tá aqui, deixa eu voltar aqui. Essa antena daqui, que é uma antena transmissora, ela também, né, a receptora, que eu classifiquei inicialmente como receptora, ela também é uma antena transmissora, tá? E aí a antena tem uma série de características que continuando, a gente já falou daquela questão do alcance da antena. A antena tem uma série de características, tá? Que depois eu vou deixar até um caminho para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais de antena, para vocês seguirem. Mas essa antena possui uma série de características. Ela recebe sinal e também envia esse sinal, tá? É importante a gente citar também que os sinais, eles têm características diferentes. Eles podem estar até dentro da mesma faixa de frequência, tá? Então, eles estão dentro da mesma faixa de frequências, mas não necessariamente ocupando o mesmo espaço, tá? Ou, né, no caso, né, dependendo do tipo lá que você usa, do sistema de modulação, que a gente chama, né, está ocupando sistemas, né, vamos botar assim, sistemas de códigos, sistemas diferentes, mas a faixa de frequência é a mesma, tá? Aí essa antena, né, que era receptora, ela se transforma em antena receptora e transmissora, encaminha o sinal pelo mesmo meio, né, que a gente recebeu. Aí apareceu agora aqui na parte de baixo da tela o que eu chamo de enlace reverso, tá? Então, como é que funciona? O que é esse conceito de enlace reverso? Lá em cima da tela tem enlace direto, que foi aquele primeiro caminho que eu estabeleci, onde a gente tem um sistema que funciona, né, o sistema de comunicação. Isso é um termo que é oriundo, né, tem origem lá no planejamento de sistemas celulares, né? Quando você tem, né, um enlace... Opa, pulou. Quando você tem um enlace de dados que sai da estação radiobase, que é, entre aspas, aquela torre de transmissão, né, do sistema celular, e é encaminhado até o telefone, a gente chama esse enlace de enlace direto, tá? E o caminho, né, que a gente tem, o caminho inverso, né, dessa comunicação, quando você está falando no seu telefone e está transmitindo um sinal para a estação radiobase, né, que é essa torre, entre aspas, vamos dizer assim, a gente chama de enlace reverso. Então, a gente tem o que a gente chama de enlace direto e de enlace reverso. Então, são 2 enlaces de comunicação que a gente tem simultâneos, tá? Aí o sinal é encaminhado, novamente até o enlace reverso, tá? E chega lá na antena receptora, tá bom? E o sinal é entregue
ao receptor, né, que na realidade virou um sinal de transmissão, né, um sistema de transmissor e receptor, tá? E ele entrega o resultado final, né, da sua fala. Então, se você, por exemplo, tiver numa videochamada, esse sinal seria o sinal de vídeo, né? No caso, o sinal digital de vídeo. Se você tiver numa chamada de voz, vai ser o áudio, né? Se for um chat, né, um aplicativo de texto, vai entregar lá as frases do seu aplicativo, tá? Então, a ideia é essa, né? Transmitindo esse sinal, né, no caminho inverso. Aí tem algumas características, né, que são importantes a gente citar nesse sistema, né, que são 3. Primeiro a gente, dentro desse processo todo, a gente tem que entender como é que funciona o sistema de potência, tá? A gente, né, que estuda a área tecnológica, principalmente desses cursos que têm origem em engenharia elétrica, tá? Engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, né? Telecomunicações um pouco menos, mas e controle e automação, os cursos técnicos também, a gente está acostumado a tratar os termos sempre de potência, sempre em watt, né? Tudo em watt. Agora, quando a gente vai para esses sistemas aí de comunicação sem fio, a gente usa o que a gente chama de dBm e dBw, né? O mais comum é o dBm, ou seja, a incorporação, né, do processo de decibel, né, nesse sistema de potência. Por que a gente, ao invés de tratar como watt, né, miliwatt, a gente trata como dBm e dBw? Porque os sistemas que a gente utiliza, né, de dBm e dBw, eles acabam, né, a gente usa lá o logaritmo e o logaritmo transforma o produto em somas, né, o produto e a diferença em somas o produto e a razão em soma e diferença, tá? E os valores ficam mais fáceis da gente interpretar os resultados. Então, esses sistemas que a gente geralmente utiliza as escalas todas as escalas em decibel. Aí a gente trabalha em dBm, que é o mais comum, e as atenuações tudo em dB, tá? Então, para a gente começar a abordar esse assunto, a gente tem que fazer uma revisãozinha básica para entender tudo isso que é, né, como funcionam as coisas em dB, o que é dBm, né, as atenuações, tá bom? Essa é uma característica importante, tá? Com licença, professor. Temos uma pergunta do João Victor aqui. Qual a pergunta? Pode falar. Quanto à segurança, é possível algum agente externo capturar o sinal no caminho e decodificá-lo? Em relação à segurança, você vai capturar o sinal e decodificar. Bom, vou explicar, né, a ideia desse sistema de transmissão, como é que funciona, tá? Bom, esses sistemas de telefonia celular, todos eles utilizam, né, o processo a gente chama de CDM, né, que é o CDMA, CDMA 2000, WCDMA, e esse processo, né, de transmissão e de recepção, ele, né, as pessoas que fazem as contas, esses processos, eles chegaram à conclusão de que um computador deveria ficar ligado tipo 1 ano para poder quebrar o código de um determinado sistema de telecomunicações, né, desse sistema de transmissão e de recepção, para poder, né, o melhor computador ficaria ligado durante 1 ano para poder testar todas as combinações e quebrar os códigos, né? Então, nessa parte do processo, o nível de segurança que a gente tem é bem interessante, é muito bom, tá? Mas agora, existem várias interpretações para níveis de segurança, tá? Então, vamos ver aqui como é que seria, né? Quais seriam esses níveis? Bom, a gente tem os sistemas analógicos que são totalmente inseguros. Como assim inseguros? Eles, em geral, né, esses sistemas analógicos, você basta sintonizar lá na frequência que você está, né? E você consegue decodificar aquele sinal ali com facilidade, tá? Não tem nenhum problema. Então, esses sistemas analógicos são inseguros, até mesmo se você não tiver nenhum raciocínio, né? Não estiver pensando em rede sem fio, estiver pensando em sistema de telefonia, aquele antigão, né, que a gente usa em casa, que hoje em dia já está em queda, né? Mas esse sistema de telefonia tradicional, o cara chegava lá, botava o gancho lá na rua, se desencapasse os 2 fios, né, e botasse um telefone ali, virava uma extensão da sua casa. Então, esses sistemas analógicos bem antigos realmente não são seguros, tá? Se você tiver com informação importante, isso não é um caminho desejado. Agora, nos sistemas de transmissão de rede sem fio,
existiam alguns sistemas antigos lá, né, logo nos primórdios do CDMA, assim que começou a digitalizar esses sistemas de transmissão digital, né, assim começou a colocar esses sistemas de celulares, tinha alguns equipamentos que tinham facilidade realmente de, mesmo sendo um sistema CDMA, você conseguia ficar ali perto do cara ou do lado do cara, o equipamento já conhecia alguns códigos padrões, ele conseguia ouvir tudo que a pessoa estava falando, tá? Mas nos sistemas mais modernos, eu nunca vi ninguém quebrar esses dados, não, tá? Nunca vi ninguém conseguir quebrar, assim, tem um celular falando aqui no sistema 4G, alguma outra pessoa fica com equipamento, né, ali do lado para ver para entender o que essa pessoa tá falando. Isso aí eu nunca vi, não, tá? E ainda pensando em termos de segurança, além do sistema de segurança próprio da rede de telefonia que a gente tem, né, que são os códigos, existe um método de acesso, quando você liga o celular faz um login, né, uma espécie de login com o número dele lá no servidor, vamos dizer assim, né, no servidor, né, da operadora, ou na central telefônica da operadora, e já tem um processo de login ali, tá? E aí já tem em paralelo, já ocorre um processo de segurança também, para que você tenha a transmissão de dados, que já é seguro. E além disso tudo, tá? Você quando vai fazer uma chamada, né, pensando também hoje em dia no aspecto da segurança, você vai usar um daqueles aplicativos, né, que é o Telegram, o WhatsApp. Esses aplicativos, eles também fornecem um sistema, né, de codificação de dados, né, de criptografia, um sistema de criptografia que, né, de dados de ponta a ponta pelos usuários. Então, você saber, né, do ponto de vista da segurança, você saber o que uma pessoa está falando, assim, eu acho que é uma situação bem complicada, né? Eu acho mais provável, tá, que o hacker, né, ou então alguém que esteja querendo ter acesso ao seu celular, tente colocar ali um aplicativo que é um vírus escondido para roubar as suas senhas, né? Isso é mais provável que aconteça, tá? Ou então, né, um caso clássico, aquela do WhatsApp, que ele manda um código de segurança, a pessoa aí tem aqueles caras que são fraudulentos, que liga para você e pede para você dar o código de segurança para ele, aí ele fica pedindo dinheiro emprestado como se fosse você. Esses são os casos mais prováveis, né, de você ter uma falha no sistema de segurança. Ou é um vírus, tá? Ou uma chamada que você fez e você gravou e ficou lá salva lá no servidor e o vírus, né, o hacker através do vírus teve acesso. Ou então você deixou as suas conversas salvas em algum lugar. Às vezes você salva as conversas, né? Por exemplo, o WhatsApp faz backup semanal e você nem sabe, mas aquilo ali está tudo guardado na nuvem, tá? Eu acho que as conversas de áudio, né, as chamadas não são gravadas, mas os áudios ficam ali na nuvem também, os áudios, né? Então, dentro desse aspecto de segurança, eu acho improvável, né, que você, né, tenha você fique sujeito a algum processo de falta de segurança, de insegurança por conta da transmissão de dados, tá? Eu acho bem improvável da transmissão de dados de rede sem fio. Partindo do princípio que você está usando os novos sistemas modernos, acho bem improvável, tá bom? Mais alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Posso continuar? Ele entendeu e agradeceu. Beleza. Qualquer coisa, só perguntar, sem problemas, tá bom? Bom, pessoal, então voltando aqui ao nosso conceito, tá? A gente estabeleceu aqui sistema de transmissão, sistema de recepção, né? Viu todo esse processo aí, como que funciona, tá? E agora a gente vai para alguns dados práticos, né? Alguns exemplos, outros exemplos. Aí eu tenho um exemplo aqui de comunicação, né? Seria um exemplo de comunicação via Bluetooth, tá? Entre dois dispositivos, dois aparelhos celulares, né? Como é que funcionaria? Bom, ali dentro a gente vai ter aquele mesmo processo, né? Sinal, aí o sinal vai ser encaminhado a um transmissor, tá? Esse transmissor vai encaminhar esse sinal para uma antena, né? Essa antena vai transmitir esse sinal através do ar para o outro telefone, né? Vamos imaginar que a gente está nesse telefone aqui, ó, do lado esquerdo, vai ter lá o seu arquivo, né? Áudio, vídeo,
texto, alguma coisa, você vai encaminhar por Bluetooth, né? Como é que funciona? O telefone vai encaminhar até o transmissor de Bluetooth, esse transmissor de Bluetooth vai enviar os dados, né, o seu arquivo para esse lado daqui, né, e ele vai receber e provavelmente vai mandar depois um sinal para o outro lado dizendo, olha, recebi, né? Ou dentro dos protocolos de comunicação sempre tem as confirmações, porque quando você perde comunicação, você sabe, né? Então tem aqueles processos que você manda uma parte do arquivo, ele fala, recebi essa parte, manda uma outra parte do arquivo, isso no caso os protocolos, né? Recebi a segunda parte, e a terceira, e assim por diante, né? Funciona dessa forma. Então você tem a comunicação bidirecional, mesmo você mandando um arquivo de Bluetooth, você tem que mandar os dados de forma inversa, né? No enlace reverso, indicando que você recebeu aqueles pedaços de dados e a conexão está ok ou não. Então funciona dessa forma. Aí você imagina, bom, aqui dentro desse telefone a gente tem um transmissor, Bluetooth, tem uma antena? Tem. Geralmente a antena fica aqui nas pontas aqui do celular, ou nas duas pontas, né, ou numa ponta só. O transmissor está dentro do próprio circuito do aparelho. E encaminhamento de dados para o transmissor também está dentro do circuito. Aí o sinal é encaminhado, né, para outra antena, que está também, geralmente, fica aqui nas bordas, numa dessas bordas do aparelho, ou nas duas. Aí esse sinal vai ser encaminhado para o receptor. Do receptor você vai receber e vai mandar os reconhecimentos, né, dizendo que recebeu os pedaços de dados, né, que tem um enlace reverso. Então, esse equipamento aqui funciona como, né, receptor e como transmissor. O mesmo vale do outro lado. É importante a gente indicar que isso tudo ocorre, né, dentro de a ideia do Bluetooth pode acontecer no ambiente aberto, no ambiente fechado, é um exemplo de comunicação ponto a ponto, com todos esses elementos que a gente viu aqui, ó. Voltando para o slide anterior, ó, transmissora, antena transmissora, canal de propagação, antena receptora, receptor, né, e o sinal que fica recebendo. Todos esses elementos, tanto para o enlace direto, quanto para o enlace reverso. Tá? Outro exemplo que a gente tem. Outro exemplo é esse aí, ó. A gente, né, agora nesse caso aqui eu tenho um sistema de rede sem fio, um transmissor de rede sem fio, tá? Aí como é que funciona, né? Um roteador Wi-Fi, desse que a gente compra aí né, nesses shoppings aí de informática, nessas lojas de informática. Então ele está aqui, ó. Tá bom? Aí esse equipamento, o que ele faz? Ele tem a função, né, de transmitir o sinal, né, da rede Wi-Fi. Geralmente ocorre no ambiente interno, né? Então está aqui, ó. Geralmente ocorre no ambiente interno, está aqui. Você envia esse sinal e a gente se conecta, né? Ou no sistema de rede sem fio Wi-Fi, ou com celular, ou com notebook, pode ser também o tablet, tá bom? Pode ser qualquer um desses dispositivos. E aqui a gente funciona como um enlace direto e como com enlace reverso. Aí a gente indo para aquele exemplo, né? Aquele exemplo que eu dei no início da aula, que é do provedor, deixa eu voltar aqui, que é do provedor de internet via rádio, né? Como é que funciona o provedor de internet via rádio? Funciona da seguinte forma. Um equipamento igual a esse, né? É claro que não vai ser, né? Você poderia até colocar esse daqui, mas o ideal é que você coloque um equipamento, né, robusto, que te ofereça ali uma garantia boa, né, no sinal. Então, pensando na internet, né, no provedor de internet via rádio, como que seria? Essa antena que você está vendo aqui atrás, né, você destacaria ela, tá? Você, geralmente, existem sistemas que é uma rosca que você tem ali, coloca um cabo coaxial, tá? Aqui, coloca o cabo coaxial e você coloca uma antena, por exemplo, externa, pode ser em cima lá da sua casa, ou se você tiver algum ponto da cidade, né, um ponto alto na cidade, que é o mais interessante, você coloca uma antena lá apropriada, tá bom? Coloca a sua antena lá. E aí o que vai acontecer? Da sua casa, né, lá do seu ponto que você tem acesso, você vai conectar, ó, todo mundo, né? Ao invés de você conectar um celular, você pode estar conectando um outro assinante que esteja em casa. Mas como que seria? Você compra outro equipamento igual a esse, coloca ele na função, tá, de receptor, né, de sinal, ao invés de ponto de acesso. Esses equipamentos, geralmente, eles têm a função de funcionar como ponto de acesso, como bridge ou como cliente.
tá? Você configura ele para funcionar como cliente, né? E ele vai funcionar como se fosse um notebook ou então um telefone celular. Aí você configura ele para conectar nessa rede Wi-Fi, né? Você disponibilizou lá para a cidade. E aí você tem essa comunicação entre um ponto de acesso da cidade, né? Geralmente eu falei que o ideal seria a gente colocar isso num ponto alto, em cima de um prédio, em cima de um morro, e as casas compram outro equipamento igual a esse, coloca e faz um enlace reverso, né? A única diferença que tem é que você vai ter que tirar essa antena, por conta da distância, né? Por conta do alcance, você vai ter que tirar essa antena daqui, você vai ter que tirar essa antena, né? E colocar uma outra antena que, né, com determinadas características que permita esse alcance maior. E aqui nesse lado a mesma coisa. Se você vai estar trabalhando com outro equipamento que é parecido com aquele ponto de acesso, você vai comprar uma outra antena, né, para permitir um acesso, né, um ganho de sinal um pouco melhor. E aí vai estar funcionando o seu provedor de internet via rádio. Tá? Agora, mas você vai ter alguns problemas, como por exemplo, qual é o número máximo de acessos simultâneos que esse equipamento aqui suporta? Existem equipamentos que suportam 20 clientes, existem equipamentos que funcionam, que suportam tipo 200 clientes, existem equipamentos que custam R$100, existem equipamentos que custam R$5.000, tá? Dentro do processo, né, de instalação desse equipamento, você tem que imaginar para colocar ele num lugar todo fechado, para não pingar água, não cair água aí dentro de jeito nenhum, tanto lá no ponto de acesso da cidade quanto no cliente, tá? E, bom, aí você vai oferecer um serviço de rede com determinadas qualidades, tá? E junto, né, existem equipamentos que já têm a função de controle de banda, né, dos assinantes ou dos usuários, né? Vamos tratar como assinantes. Então, tem equipamentos que já vêm com funções para controle de banda aqui dos assinantes, tá? Mas o ideal é você comprar um outro equipamento que você vai conectar aqui, e esse outro equipamento, tá? Você vai determinar, bom, vai cadastrar lá o assinante e vai fornecer uma banda de acesso para ele, tá? Funciona basicamente dessa forma. É assim que funciona a internet via rádio, né? Vocês haviam comentado no início, a ideia é essa. Vocês entenderam como é que é o princípio de funcionamento ou não? Alguém tem alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta no chat. Da Alessandra Ferreira. Pode falar. Professor, depois você poderia explicar como funciona a transmissão 5G e por que algumas pessoas acham que esse tipo de transmissão é perigoso? Como que funciona? Tá, eu já vou explicar. Né? Falhou o áudio, desculpa. Não, deu para entender. Deu? Tá bom então. Tá bom, obrigado, hein? Bom, transmissão 5G, pessoal, ainda está no início, tá? A gente tem dados quando a gente vai estudar um sistema de transmissão, que qual é a capacidade do equipamento, tá? Qual é a capacidade do equipamento para a gente atingir uma taxa de transmissão alta, quais são, né, as características desejadas, tá? Então, tem uma série de aspectos que a gente utiliza para poder fazer o planejamento da rede. Tá? Tem um monte de coisas que a gente utiliza para fazer o planejamento da rede, tá bom? Que são dados técnicos, tipo, qual é a central telefônica que vai atender, né? Já tem outro nome, não é nem central telefônica, né? A central telefônica, quando a gente usa, né, no sistema celular, já é um servidor, né? Então, vamos botar assim, o servidor que vai ter a função de central telefônica na rede 5G. Qual é a capacidade que a gente vai ter de transmissão da rede 5G? A rede 5G tem faixas de frequência que a gente vai utilizar para fazer o planejamento, né, do tamanho das células. Isso tudo são características que a gente tem que estudar, né, da rede 5G, a gente tem que abordar para entender como que a gente faz o projeto da rede 5G, né, como a gente encaminha a central telefônica, né, como que a central telefônica, né, que é o servidor, vai se encaminhar às estações radiobases, né, que seria aquela torre, como vai ser esse encaminhamento de sinal, quais os serviços que vão estar presentes ali, tá? Isso tudo esse é o estudo que a gente naturalmente vai fazer de 5G. Agora, do ponto de vista de segurança, tá? Do ponto de vista de segurança.
eu não vejo nenhuma diferença de 5G e 4G, né, entre a tecnologia 5, que é a 5G e da 4G. Eu não vejo, assim, qual a diferença de uma para outra, tá? Claro que a gente vai ter diferenças do ponto de vista de capacidade de transmissão de dados, né? A gente vai ter diferenças do tipo, capacidade, como eu já disse, capacidade de transmissão de dados, alcance, tá? Vai ter essas características, vão ser diferentes, sem dúvida. Provavelmente a capacidade de transmissão de dados. Mas agora, em relação à segurança que a gente tem, né? Qual seria a diferença principal assim da 5G e da 4G? Bom, eu acho que o maior problema não está no sistema de transmissão de dados, né? O maior problema está justamente nos equipamentos que a gente vai estar utilizando. Então, por exemplo, o meu telefone celular, tá? Ele está aqui na minha mão, né? Eu posso estar sendo rastreado o tempo inteiro. Eu acredito que eu até esteja, né? Eu não sei, eu não posso afirmar isso assim, com certeza. Estou sendo, até acredito que posso estar sendo hackeado, né? Por exemplo, às vezes no meu telefone aparece anúncios quando eu chego perto de um lugar, né? Que essa que é a ideia mesmo do telefone celular. Você vai chegar perto de um shopping, vai passar em frente a uma loja, ele vai te mandar um anúncio, né? Existe essa possibilidade. Ou vai ficar te rastreando para saber, por exemplo, se você quer um serviço de rastreamento, como, por exemplo, um serviço lá de carro, né? Rastreador de carro, ou rastreador de lancha, rastreador de moto, rastreador de avião. Isso aí existe, tá? Mas agora, o problema está aqui no aparelho, né? Então, você ter uma diferença muito significativa, assim, entre 5G, 4G, 3G e 2G, a principal diferença que a gente tem é na taxa de transmissão de dados. Aí eu não acredito que tenha, assim, alguma coisa ali muito problemática. Mas agora, existe a possibilidade de quem está desenvolvendo os equipamentos, né, de 5G, pode colocar algum software, alguma coisa ali, algum sistema que seja mal intencionado, tá? Que possa, então, por exemplo, né, ter uma empresa lá, uma empresa europeia, ou norte-americana, ou, né, asiática, que na hora que ela vai desenvolver os equipamentos, ela pode tentar, de alguma forma, como isso tudo vai estar ligado na internet, né, vai ter acesso um caminho para a internet, ela pode colocar um código malicioso para como é que eu posso dizer? Para ficar rastreando uma pessoa ou para gravar as ligações, tá? Isso pode acontecer, realmente pode acontecer. Mas agora, não tem nenhuma novidade, eu acredito que não tenha nenhuma novidade que esse tipo de procedimento poderia, né, também ser feito na rede 4G, na rede 3G, na rede 2G, tá? Ou na própria rede lá GSM, né? Existia, né, as pessoas que trabalham na área de segurança, existia um conceito que era para, quando você estivesse conversando, isso na época, na década de 90, no início de 2000, né? Já existia o conceito de que, bom, se você vai falar uma conversa que existe um alto nível de privacidade, não fale perto do celular, pois nada garante que teu celular não vai estar gravando, tá? Bom, isso aí, essa concepção, né, para as pessoas que trabalham na área assim, de segurança, elas já tinham essa concepção desde a época de 2000, no ano 2000, 99, 98, né, que começou a gente utilizar o sistema GSM, 2001, 2002, eu não estou lembrando, né, não sei a data exata. Mas nessa época a gente já tinha essa concepção de segurança. Bom, aí a gente falava, olha, ou então se você vai ter uma conversa, né, que exige alto nível de segurança, né, que é uma conversa bem privada, não fale perto do celular. Ou se você for falar perto do celular, tá? Você tira a bateria, tá? Então você já tem essas preocupações já são antigas, né? Essa possibilidade de você estar sendo rastreado, né? De você estar sendo ali gravado ou clonado, né? Isso aí já é antigo, isso aí sempre existe. Eu não vejo nada, né? Não vejo nenhuma característica que a rede 5G possa estar oferecendo a ponto de afetar alguma coisa nesse sentido, que seja diferente do 4G ou 3G. Dentro do meu conhecimento, das coisas que eu já estudei, eu não vejo nenhuma diferença, tá? Eu não vejo a possibilidade de ter alguma coisa tão diferente assim. Essa é a minha visão, tá? É claro que eu posso estudar alguns novos elementos amanhã e ter
né, vai aparecer um novo conceito, uma coisa nova, mas um estudo assim bem convincente, dizendo que o 5G é muito diferente, né, vai oferecer muito mais riscos em termos de segurança do que o 4G, o 3G, o 2G, o GSM, eu acho isso improvável, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Você entendeu? Ficou com alguma dúvida ou não? Ela entendeu e agradeceu. Falou. Então, vamos continuar, pessoal. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Então, vamos continuar. Então, a gente viu esse sistema de comunicação, né? Viu que isso aí poderia se enquadrar. Eu poderia até fazer uma imagem aqui, montar um slide com esse provedor de internet via rádio. Ficaria bem interessante. Provavelmente, na próxima apresentação, eu já vou incluir esse novo modelo aí via rádio, né? Esse provedor de serviços via rádio, tá bom? E continuando, a gente tem um sistema, né? O último que a gente está vendo é o sistema de telefonia celular, tá? Onde a gente tem ali uma estação radiobase, né? Que são aquelas torres de telefonia celular, e ela está transmitindo um sinal, tá? Para um telefone, tá? E aí a gente tem também aquelas concepções. Na estação radiobase do celular você tem sinal, nesse caso vai ser já um sinal digital, né, um sinal de dados, tá? Aí depois ele vai ser entregue a um transmissor que vai chegar a uma antena, essa antena vai transmitir o sinal, tá? Vai chegar até o receptor, né, que é o celular, e esse receptor, né, ele, né, que é o telefone celular, ele vai receber os dados, e aí, à medida que vai ocorrendo a comunicação de dados, né, pulou. À medida que vai ocorrendo a comunicação de dados, tá, a gente vai ter um enlace direto, né, comunicação full duplex, você vai estar ouvindo o que a pessoa vai estar falando, e naturalmente vai estar também colocando as suas falas, então a gente tem um enlace direto e um enlace reverso, tá, os dois enlaces aí nesse caso, tá bom? Então, vamos continuar, pessoal. E, por fim, né, o caso mais antigo que a gente só tinha um enlace, né, né, no caso aí, foi até aquele exemplo que a gente deu aí, né, que a nossa amiga deixou aí no início da apresentação, que é lá no Sumaré, né, geralmente lá em cima, no Sumaré, a gente tem essas antenas, na qual a gente faz a transmissão de rádio, tá? A transmissão de rádio, e aí a gente tinha, né, a antiga TV analógica, agora tem a TV digital, e aqui embaixo a gente tem um rádio AM, FM, que ainda é bastante utilizado, tá bom? Aí nesse sistema só tem um enlace, né, podemos considerar que só tem um enlace direto, que é estação radiobase, que é né, nesse caso aqui a gente tem sinal, transmissor passa para as antenas, e a antena é transmitida, né, até a antena receptora, tá? A ideia é essa. Bom, então, pessoal, a ideia do curso, né, a gente, né, dessa introdução que eu estou, né, mostrando para vocês, é justamente a gente entender como é que são esses elementos que estão dentro de um projeto de comunicação de rede sem fio, tá? E a continuação disso tudo, né, seria agora a gente começar a estudar, né, os sistemas de potência, de DBM, DBW, que é bem tranquilo. Depois a gente estaria estudando, né, as características das antenas, que funciona basicamente da seguinte forma, né? A antena a gente pode resumir em diagrama de radiação, que é a forma, né, que trata da forma, tá, pela qual o sinal é distribuído, né, pela antena. Então, existem antenas que só transmitem sinal para um determinado ponto, existem antenas que transmitem o sinal em 360 graus, tá bom? Então, aí tem um diagrama de radiação, e além disso, a gente, né, aprende a fazer algumas coisas simples ali de antena, né, aprende a interpretar tudo que o manual de antena mostra para a gente, que é justamente necessário para a gente utilizar um sistema de antenas, tá?
Aí seria essa segunda parte, um curso de antenas. E tem a terceira parte, que seria o curso de radiopropagação, para a gente entender esse fenômeno, né, de transmissão de ondas de rádio, onda eletromagnética, tá? Aí a continuação seria esses 3 aí cursos, né, que geralmente eu deixo como cursos de extensão, e provavelmente eu vou estar oferecendo de novo aí em dezembro, em janeiro, tá? Se vocês tiverem interesse em continuar estudando esse tema, vocês podem se inscrever lá no curso, sem nenhum problema, que é um curso bem legal, um curso bem prático, né? A gente não aborda, às vezes, alguns aspectos teóricos, eu foco mais nos aspectos mais práticos, que é justamente o que a gente precisa para montar o projeto, né? Porque também é um curso de 8 horas, tá? Se eu fosse abordar todos os aspectos teóricos e práticos, né? Aí a gente teria um problema, né? Porque o curso de antenas, por exemplo, na minha época que eu fiz graduação em engenharia elétrica, minha engenharia foi engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, eu fiz engenharia no Cefet do Maracanã, tá? Lá tinha um curso, né? Era um curso de 4 horas de aula, né? 18 semanas, um curso de 72 horas só sobre antenas, depois um curso de 72 horas só sobre radiopropagação, um curso, né, antigamente um curso também de 72 horas de micro-ondas. Então, só a carga horária desses 3, no caso não são cursos, né, são disciplinas, só a carga horária dessas 3 disciplinas aí dá algo em torno de, né, mais de 150 horas. E o nosso curso, né, como a gente aborda um aspecto mais prático, né, são cursos que levam geralmente um pouco menos de tempo, 10 horas, 8, 12, é mais ou menos nesse tempo aí, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque a apresentação termina agora, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver um pouco com vocês. Bom, Alessandra, eu vi aqui que entendeu, né? Professor, pode falar. Esses seus cursos vão ser disponibilizados no site do Cefet, ou você vai mandar por e-mail? Como que a gente vai ficar sabendo? Eu geralmente divulgo, né? Eu coloco... Geralmente eu abro o curso e coloco na internet, lá no meu site. Eu posso colocar no site do Cefet. Eu acho que da outra posso colocar. E se você quiser, pode deixar aí, me passa seu e-mail, quando eu abrir o curso, eu mando um convite para você participar. Tá bom, vou colocar no chat aqui. Tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Ah, tá aqui, ó. Tudo bem, ó. Quando eu for começar o curso, eu já vou mandar mensagem aqui na lista, né? Vou criar uma lista de e-mail. Pode deixar que eu envio para você também, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, pessoal, já que ninguém tem mais perguntas, então a apresentação fica por aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o meu e-mail, né, deve estar em algum lugar, né? Tem algum lugar, deixa eu escrever aqui no chat também, Luiz, como é que tá maiúsculo? Luiz.nogueira@cefet-rj.br. Bom, meu e-mail é esse aí, ó, luiz.nogueira, tá? Se alguém quiser alguma pergunta, quiser participar do curso, de alguma coisa aí, quiser conversar, pode me mandar, tá? Se ficou com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem por e-mail, ou pode me procurar aí pelo próprio chat aí do Microsoft Teams, tá? Vocês podem ficar à vontade. Um prazer aí tê-los como, né, ouvintes aí, né, online, e fiquem à vontade aí para perguntar, né?
Vinícius, quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Oi, desculpa. Eu voltei. Pessoal, estou encaminhando aqui no chat da reunião o formulário para vocês escreverem. Para ganhar certificação. E presença também. Obrigada, Vinícius. Disponha. Deixa eu só dar uma explicada a vocês. Vai ter um campus aqui. Vocês vão colocar, quando vocês abrirem, vocês vão identificar o nome de vocês lá, e-mail. Pode ser qualquer e-mail que vocês queiram para receber a certificação, tá? Desbaixa o telefone e selecione o grupo que você se enquadra. Isso aí fica a critério de vocês. Servidor docente, até pessoal da pós-graduação, técnico, servidor, pessoal de fora. Então, é só vocês marcarem a condição que vocês se enquadram, tá bom? Professor, necessariamente o senhor não precisa. Mas se o senhor desejar, o senhor pode se inscrever também, tá? Para receber presença e certificação. Automaticamente o senhor ganha, mas se o senhor desejar, da mesma forma você também pode. Ah, tá bom, pode deixar. Mais alguém alguma dúvida? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida não, Vinícius. Acho que a gente pode ficar por aqui mesmo. Um abraço aí para vocês. Obrigada, gente. Foi ótimo. Abraço a todos, eu estou encerrando aqui a gravação. Qualquer coisa é só mandar mensagem que eu respondo no chat para vocês. Tá ok.